Boa noite a todos vocês. Espero que todos estejam tendo aí uma excelente semana, apesar de já ter começado ontem, né? Não sei como é que estão aí de atividades, de provas, enfim, né? Espero que vocês estejam conseguindo dar conta dos compromissos aí que vocês precisam dar, né? Todos conseguiram fazer a minha avaliação lá? Teve alguém que não conseguiu? Teve algum problema? Todo mundo conseguiu certinho? Tranquilo. Tranquilo? Então, beleza. Tem alguma questão, alguma dúvida que vocês ficaram, alguma coisa que vocês queriam que esclarecesse? Eu posso seguir para frente? Pode. Pode seguir para frente? Então, tá jóia. Tá, então, como eu falei ainda hoje, né, agora mesmo, a gente vai estar falando um pouquinho sobre os antígenos, tá? Abriu aí para vocês? Abriu. Ok. Abriu. Tá bom. Deixa eu botar aqui. Bom, na nossa última aula sobre imuno, há 2 semanas atrás, nós conversamos um pouquinho sobre uma característica do sistema imunológico, fazendo uma relação ali com a atuação do sistema sensorial. Vocês se lembram disso? Se lembram disso? Eu não participei. Se eu pegar a caderno, eu vou lembrar. Agora Isabela. Com certeza, né, Isabela? Mas, enfim, só recordando aqui o que a gente já tem conversado dentro de imuno, porque é o tema da nossa N2, né? Então, nós começamos falando sobre a imunidade, né, o sistema imunológico. Eu apresentei aqueles casos para vocês do Covid-19, né, porque as pessoas mais velhas são mais susceptíveis. Falamos um pouquinho sobre a questão da imunidade, né? Uma segunda aula, na nossa última aula, né, 2 semanas atrás, eu falei um pouco mais sobre esses aspectos relacionados à imunidade. Nós vimos ali o tipo de imunidade, e agora que eu estou me recordando uma coisa, na verdade, hoje a gente não vai falar de antígenos, não. A gente vai falar de um outro tema que eu esqueci, que eu não falei, que eu não comentei com vocês ainda, que a gente não falou. Tá aqui. Esse tema. Apareceu aí para vocês? Continua. Não, apareceu. Beleza? Imunidade? Isso aí, Ah, imunidade. verdade, você ia falar de imunidade ativa induzida. Oi? Acho que você ia falar de imunidade ativa induzida, né? Na verdade, eu ia falar de mecanismos inespecíficos de imunidade. Ficou faltando, né? Falar sobre isso. Então, é isso que a gente vai falar hoje. Agora que eu me lembrei. Então, não é antígenos. Eu tinha esquecido que eu não tinha trabalhado os aspectos inespecíficos da imunidade inata com vocês. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Na última aula... Oi? Mecanismos de... Mecanismos inespecíficos. Obrigada. Mecanismos de imunidade específica, tá? É isso que a gente vai falar hoje. Então, na última aula, eu falei um pouquinho para vocês sobre os tipos de imunidade, né? A gente terminou falando sobre isso, né? A imunidade ativa, a imunidade passiva, adquirida, inata. A gente caracterizou bem o que é essa imunidade, tá? Então, lembrando que a imunidade é essa capacidade que nós adquirimos, né, de resistir a
a uma determinada substância, a uma determinada molécula que poderia, sim, nos causar algum malefício, poderia promover um estado de desequilíbrio orgânico, né? Então, nós vimos isso aí na nossa última aula. Tá? Então, isso seria imunidade. E essa imunidade, muitas das vezes, ela é conferida pelo sistema imunológico. Tá? Por que eu estou falando muitas das vezes? Porque quando se trata de imunidade, como sendo caracterizada por essa resistência que a gente tem a determinadas substâncias com as quais a gente entra em contato diariamente, essa imunidade ela pode ser uma imunidade que a gente chama de imunidade inespecífica. O que vem a ser isso? O próprio termo já traduz muito bem o que vem a ser a imunidade inespecífica. O próprio nome já diz, é uma imunidade que não tem uma especificidade. Ela é uma imunidade que é geral, sabe? Ela lida da mesma maneira para com todos os elementos ou substâncias com as quais nós entramos em contato. Então, por isso ela é chamada de imunidade inespecífica. Tá? Então, a gente pode considerar que a imunidade inespecífica, né, ou que os mecanismos inespecíficos de imunidade são aqueles que não estão relacionados, não tem relação nenhuma com a natureza do agente infeccioso, ou com a natureza daquela substância, com a característica química daquela substância. Então, a gente considera que esses elementos, eles compõem o que nós chamamos de mecanismos inespecíficos. Tá? E nem sempre esses elementos estarão relacionados com estruturas do sistema imunológico. Entenderam? Então, tem alguns elementos que não estarão, não farão parte do sistema imunológico. Mas, por conferir uma resistência a você, eles acabam entrando no grupo do que a gente chama de mecanismos inespecíficos de imunidade. Tá? Sendo assim, esses mecanismos, eles podem ser agentes físicos, agentes químicos que nós possuímos no nosso organismo. Está funcionando muitas vezes como barreira. Por exemplo, a nossa pele. Tá? Então, quando a gente fala da pele, a pele ela configura-se como um elemento, ou como um método mecânico ou físico. É o que a gente chama de barreiras. Tá? Então, as barreiras imunológicas, elas podem ser físicas, elas podem ser químicas, elas podem ser biológicas, elas podem ser celulares, tá? Então, são as barreiras que a gente encontra no nosso organismo. Barreiras essas que precisam ser transpostas pelos agentes infecciosos para que, de fato, um quadro de infecção se instale no nosso organismo. Então, nós temos um conjunto de estruturas que compõem essas barreiras. A pele, então, é uma barreira que a gente chama de barreira mecânica ou física. Estão compreendendo? Sim. E o que é uma barreira? Uma barreira é um impedimento. Tá? Então, a pele ela é uma barreira física que impede a entrada de agentes infecciosos no seu organismo. Você já deve ter estudado em alguma vez na sua vida sobre o tecido epitelial. O tecido epitelial compõe a nossa pele. A pele é um órgão, por falar nisso, é o maior órgão do nosso corpo. Ela reveste a gente externamente e ela, então, cria uma barreira entre o que está aqui no ambiente, tá? Sobretudo as bactérias que fazem parte aí da sua microbiota também estão sob essa barreira, tá? Que é a sua pele. Então, ela impede que alguns agentes infecciosos entrem no seu organismo. Já reparou? Quando você era criança, que você fazia um machucado na pele, caía, ralava o joelho, né? Em geral, o que acontecia ali naquele machucado? Criava uma casca? Criava uma casca. Sempre me respondem isso. Cria sim. Né? É o tecido recuperando, né? É de fato. Mas antes da casca, aconteceu alguma coisa? Um negócio tipo um pus, né?
Trequinho amarelinho? Isso, Isabela, um pus, né? E o pus representa o quê? Processo. Inflamação. Uma inflamação, né? Um processo infeccioso. Por que isso acontece? Isso aí é uma resposta. A inflamação é uma resposta imune, é uma resposta do sistema imune. Isso acontece por quê? Porque a primeira barreira, ela foi rompida, ela foi vencida. Então, quando você machucou, que feriu a sua pele, que a sua pele deixou de estar ali naquele ambiente, aquele ambiente foi descoberto. E agora são necessárias outras estruturas para dar conta daquela substância que está ali naquele lugar. E uma das ações é o processo inflamatório. Tá? Então, a inflamação é uma resposta imune. Tá bom? Então, quando a gente fala da pele, ela configura-se como uma barreira mecânica. Além da pele, tem também as mucosas, sabe? Então, a pele, ela reveste externamente, o revestimento externo. Mas internamente, a gente tem a mucosa, tá? A mucosa oral, orofaríngea, mucosa estomacal, a mucosa intestinal, a mucosa vaginal, enfim, né? A mucosa do sistema respiratório, tá? E é interessante que essas mucosas, como por exemplo no sistema respiratório, ela é mucociliada, ela tem cílios. E qual é a finalidade disso? Qual é a finalidade dos cílios no revestimento das vias respiratórias? Qual que é a finalidade desse... De filtrar? Não. Oi? De filtrar? Exatamente, é filtrar. Então, esses cílios, eles retêm essas impurezas que a gente absorve no ar, a partir do movimento de inspiração. Então, fica tudo retidinho ali. Tá? Então, configura-se também como uma importante barreira ali. Tá? Então, como eu falei para vocês, ao longo do trato digestório também existem outras barreiras, né? Outras ações mecânicas. Por exemplo, a saliva. A saliva é uma. Então, boa parte do que entra na sua boca aí, você engole, você vai deglutir por meio da saliva. Então, a saliva vai meio que fazendo uma ação mecânica de lavar. Você está entendendo? Vai lavando, vai arrastando o que está ali na sua boca, o que está ali no seu esôfago, ela arrasta para o teu estômago. E lá no estômago existe uma outra ação inespecífica, que é a atuação química do suco gástrico presente no seu estômago, tá? E à medida que você deglutiu aquilo, vai para o teu intestino, forma o bolo fecal, e aí você expele aquilo ali pela defecação. Então, a defecação também é um método inespecífico de imunidade. Cerca de 70% do volume das fezes ele é composto por micro-organismos. Para você ver o tanto que você elimina de micro-organismos, tá? Então, isso é o método inespecífico. A lágrima também ali na conjuntiva, nos olhos, então você chora. Minha mãe já dizia, quando eu era criança, chora, meu filho, para lavar os olhos. Tá? Minha mãe falava comigo. Estava errada? Não. A lágrima faz isso mesmo. Serve para, além de lubrificar as pálpebras, lubrificar o globo ocular, ela também serve para lavar. Um mecanismo de arrasto. Tirar as impurezas ali, tá? E a urina também, da mesma forma, faz o arrasto, sabe? Vai limpando, limpa a uretra, vai eliminando aquilo ali do seu organismo. Então, esses métodos a gente chama de métodos mecânicos, de ação física, tá? Porque consiste em arrastar, consiste em bloquear, tá? A entrada de um agente infeccioso, eliminar ele por diversos movimentos, tá ok? Então, são métodos mecânicos ou físicos. Perceba o seguinte, nenhum desses elementos, nenhuma dessas estruturas, elas estão diretamente relacionadas com o sistema imunológico. Mas cumprem um papel importantíssimo no primeiro contato do organismo frente
a uma determinada substância, frente a um determinado agente patogênico. Tá? Então, se não fosse a sua pele, por exemplo, com certeza o número de infecções em você seria maior. Tá? Se não fosse a tua conjuntiva aqui, a membrana do seu globo ocular, que reveste o globo ocular, se não fosse a sua lágrima, com certeza você teria um número maior de infecções oculares. E existem pessoas que têm problema na glândula lacrimal, as pessoas que não choram, sabe? Pessoa que não chora, eu queria ser assim, não queria chorar, mas eu choro, porque eu tenho glândula lacrimal e funciona. Graças a Deus, ainda bem, não queria não, ia ser ruim demais. Não chorar ia ser ruim demais. Mas, enfim, essa glândula que não libera lágrima, tá? Ela permite, uma vez que você não lubrifica, não tem a lágrima ali nos olhos, você permite a proliferação de micro-organismos. E essas pessoas, elas sofrem mais com infecções oculares, tá? E precisam fazer o uso constante ali de colírio, tá bom? Então, só para que vocês entendam que esses mecanismos, eles são fundamentais num primeiro contato com um determinado agente infeccioso. Fundamentais. Apesar de não fazerem parte do sistema imunológico, eles favorecem a imunidade. Então, só um detalhe aqui para vocês, tá? Preste atenção. Sistema imunológico também confere imunidade. Mas a imunidade não é apenas conferida pelo sistema imunológico. Compreenderam? Compreenderam? Compreenderam ou não? Sim. Ficou claro para vocês? Perceberam? Então, por exemplo, pele não faz parte do sistema imunológico, mas ela também confere um tipo de imunidade inespecífica, tá? Vamos lá. Outros métodos, tá? Os métodos químicos agora, tá? Os métodos que têm ação química sobre o organismo. Esses métodos também conferem uma imunidade inespecífica. Por quê? Porque atuam contra qualquer agente infeccioso, contra qualquer molécula, independentemente da natureza dela. Então, eles não selecionam. Isso aqui, assim, não. Semelhantemente, o que acontece com a pele? Se a pele vier um ácaro aqui, vai servir de barreira. Se tiver uma bactéria, vai servir de barreira. Se tiver um fungo, vai servir de barreira. Tá entendendo? Se tiver um pelo de cachorro aqui, vai servir de barreira. Não interessa. Não interessa qual é o agente, não interessa qual é a substância, funciona como barreira. Por isso é inespecífico. A mesma coisa funciona aí com os métodos químicos. Diferença agora é que, ao invés de uma ação mecânica, que é ou arrastar aquilo, ou seja, lavar, limpar aquilo, tá? Ou impedir que aquilo entre, como é o caso da pele, isso é mecânico. Na verdade, eles vão ter uma ação química, ou seja, são substâncias químicas que vão, de certa forma, promover uma alteração na constituição química daquela molécula com a qual você está entrando em contato, daquela substância que você está entrando em contato, que pode ser uma molécula patogênica, pode ser um agente patogênico, tá? Então, a gente tem no nosso organismo... Oi? Mamar do caralho. Mamar de bonito. Ô, Natan, fecha seu microfone aí, por favor. Bom, então, como eu estava dizendo para vocês, essas substâncias que nós temos no nosso organismo, elas têm uma ação de promover uma alteração na estrutura daquela molécula, tá? Diferente do que acontece com o método físico, tá? O método físico não vai promover a alteração na estrutura da molécula, mas o método químico, sim. E aí nós encontramos, por exemplo, a lisozima. Tá? O que é lisozima? Lisozima é uma enzima que está presente tanto na sua lágrima, tanto na saliva, quanto no leite. E a lisozima, ela vai, olha o nome dela, liso, significa que ela lisa alguma coisa, ela quebra alguma coisa, ela arrebenta alguma coisa. E o que ela arrebenta? Bactérias.
bactérias, sobretudo bactérias gram-positivas. Ela atua, então, contra bactérias gram-positivas. Então, aí na sua boca, a sua saliva, às vezes você entra em contato com bactérias, às vezes não, nada, sempre. Né? Você entra em contato com as bactérias, você está falando, está comendo, está levando a mão na boca, está fazendo tudo aí agora, tá? E aí está entrando bactéria aí na sua boca. Quem vai dar conta disso? A lisozima. A lisozima atua também aí, exatamente nesse momento. Está atuando aí na sua boca, tá? Fazendo a desnaturação. Ela lisa, ela quebra essas bactérias e você nem se dá conta de que entrou em contato com essa bactéria, porque o mecanismo inespecífico foi suficiente para evitar que esse agente infeccioso provocasse em você alguma moléstia. Olha que legal, viu? Além disso, tem também a acidez estomacal, a acidez gástrica, né? Então, o nosso estômago, ele produz um ácido que está presente ali no suco gástrico, e esse ácido faz com que o estômago tenha um pH em torno de 2, que é extremamente ácido, o que evita a proliferação, crescimento de inúmeras bactérias aí no seu organismo. Inúmeras. Tá? Porque quando você come, seu alimento está cheio de bactéria. Você não come um alimento estéril. Ah, mas acabei de cozinhar, não sei o que e tal. Vai ter. Vai ter alguns esporos, vai ter bactérias que estão em contato com ar, enfim, vai ter. Tá? Comi uma salada cheia de bactéria. Dependendo de como é que essa salada foi higienizada, vai ter coliforme fecal lá, troço, né? E aí, por conta disso, o seu estômago, ele tem essa acidez porque o alimento ele vai permanecer durante um tempo ali no seu estômago e essa acidez ela controla o crescimento desse micro-organismo. Vocês estão lembrados quando a gente falou sobre crescimento microbiano, que eu falei que um dos fatores importantes para o crescimento do micro-organismo é o pH, que todo micro-organismo tem um pH ótimo para crescer. Então, olha como é que o teu organismo é inteligentíssimo, né? Já que todo micro-organismo precisa de um pH ótimo para crescer, em geral, o pH melhor faixa de crescimento não é pH 2, é em torno de 4, então vamos acidificar o estômago. O estômago ele é ácido, porque fica um tempo a comida ali, né? A comida permanece ali por aproximadamente 2 horas, né, no seu estômago, até ir para o seu duodeno, onde permanece mais tempo, né? E aí, nesse processo, nesse tempo que ela fica ali, se não houvesse uma acidificação, o que aconteceria? Esses micro-organismos poderiam crescer ali e provocar alguns malefícios à sua saúde. Tá? Então, a acidez estomacal é muito importante. Tá? É fundamental para o controle de crescimento microbiano, independentemente de qual seja o micro-organismo, tá? Porque nós estamos falando de método inespecífico. Mas algumas bactérias, elas crescem ali. Como é o caso, por exemplo, da H. pylori. A gente já falou isso na aula de microbiologia, tá? Outro método químico é a acidez vaginal. Tá? Então, nós já vimos também que a vagina ela é ácida. Tá? O canal urogenital feminino é um canal aberto, ele está exposto à entrada de várias substâncias com as quais o organismo feminino entra em contato, sobretudo micro-organismos presentes no ambiente. Tá? E aí, essa acidez vaginal, ela também serve para proteger o organismo feminino dessa. Só um minuto aqui, que eu acho que eu saí aqui. Só um minutinho. Deixa eu voltar aqui. Tá aparecendo para vocês aí? Não.
Não apareceu para vocês? Antígeno tá. O antígeno. Não se pareceu. O que está sumido? O que não desapareceu? Agora foi. Hum? Oi. Deixa eu voltar aqui. Tá vendo aí? Sim. Ok. Beleza, voltamos, né? Tá todo mundo vendo aí? Sim. Ok. Bom, então olha só. Eu estava dizendo para vocês, a acidez vaginal, então, ela cumpre esse papel importantíssimo, fundamental. Lembrando, é inespecífico, depende de qual seja o micro-organismo, de qual seja a substância, tanto é que os espermatozoides eles morrem ali no canal vaginal por conta da acidez. Tá? Então, esses são métodos químicos de eliminação de patógenos ou métodos químicos da imunidade inespecífica. Tá? Bom, gente, só lembrando que a nossa sessão ela vai expirar em 10 minutos. Inspirando, a gente retoma, tá bom? Ok? Com o mesmo link, tá? Bom, um outro mecanismo inespecífico de imunidade é o que a gente chama de métodos de ação sistêmica. O que é isso? Método de ação sistêmica é um método que age em todo o seu organismo. Por isso é sistêmico. É via sistemas. Tá? Então, ele se espalha por todo o seu organismo. Tá? Então, ele é produzido em um determinado local e vai ser disseminado por todo o seu organismo. Vai atuar onde é que tiver que atuar. Um exemplo é a lisozima, novamente. Tá? Só que agora, diferentemente da lisozima que está presente apenas na saliva, na lágrima e no leite, a gente fala da lisozima que está presente no plasma. Então, o plasma é um componente do sangue importantíssimo, tá? Por estar presente no plasma, é que a lisozima do plasma torna-se um mecanismo inespecífico de imunidade que é sistêmico. Por quê? O plasma circula por todo o organismo. E a função dessa lisozima é justamente eliminar micro-organismos que possam estar presentes na tua circulação. Então, você sabe que o seu sangue ele é isento de micro-organismos. A presença de um micro-organismo na tua corrente sanguínea configura-se como uma bacteremia. E para que isso não aconteça, existe, então, a lisozima, que é inespecífica, que atua contra bactérias, sobretudo bactérias gram-positivas, como nós vimos anteriormente. Tá? Então, ela tem essa finalidade, tá, de atuar para eliminar micro-organismos presentes na tua corrente sanguínea. Uma outra substância, produzida por linfócitos até, é o interferon. Alguém já ouviu falar em interferon na vida? Já ouviram? Eu já, mas não me lembro, não sei para que serve. Ok, é importante, né? Alguém já ouviu falar. Isso é legal, muito bom, tá? Bom, então o interferon, ele tem, assim, várias ações sobre o organismo, mas configura-se como um método inespecífico de imunidade, o interferon, tá? Quais são as ações do interferon no seu organismo? Então, vamos lá. Ele tem uma ação que a gente chama de ação antiviral. Então, ele atua contra vírus. Ele tem uma ação que a gente chama também de antiproliferativa. Ou seja, ele impede a proliferação. E ele tem também uma ação que a gente chama de antitumoral. Ele impede a formação de tumores, tá? E ele ainda
interfere na modulação e diferenciação celular, tá? Então, essas são as ações do interferon. Então, agora a gente vai entender como é que funciona isso. Como cada uma ação funciona, tá? Você seguramente já sofreu os efeitos do interferon. Como o próprio nome já diz, o interferon sugere que ele causa uma certa interferência. Então, essa interferência é na atividade viral, essa interferência na atividade proliferativa, essa interferência na atividade tumoral, essa interferência na atividade da diferenciação celular. Sugere-se isso, o interferon faz isso. Ele é sistêmico. Como ele é sistêmico, então ele não tem um determinado setor, uma determinada região onde ele atua. Caiu na corrente sanguínea, ele vai atuar no seu organismo. Então ele vai ter ações antivirais, antiproliferativas, antitumorais e antidiferenciação celular em todo o seu organismo. Tá? Em todo o seu organismo. Então, o que é isso? Atividade antiviral. Tá? O que é atividade antiproliferativa? Alguém já teve dengue aí no grupo? Já? Nunca? Chikungunya, Não. Zika? Nada? Graças a Deus, não. Ô, vocês estão bem pra raio, hein? Caramba. Hã? Professor, eu não pego nem gripe. Que maravilha, mas tá pegando alguém pelo menos na vida? Também não. Pô, Deixa em off. Então não quer revelar, né? Eu nem resfriado, nem ninguém. Oi, como é que é, Maicon? Eu nem resfriado, nem ninguém. Nem resfriado, nem ninguém, Maicon. Tem que dar um jeito na vida, Maicon. Tá certo. Mas que bom que ninguém pegou. Mas já tiveram assim, uma gripe forte, alguma coisa assim na vida? Isso é mais fácil de ter, hein? Já. Ana Paula já teve? Já, com certeza. Como é que você ficou, Ana Paula? Como é que você ficou com essa gripe forte? Você fica mal com o corpo fica ruim, Nossa, é verdade. né? Você pode ter febre, você fica com mal-estar, tudo, muita coriza, muito catarro, às vezes. Sim. Mas, no geral, a gente fica muito ruim. Fica ruim, né? Corpo doendo, né, Ana Paula? Fica Bastante. ruim demais, né? Dói bastante. Eu perguntei... Oi? Você pode tirar uma dúvida minha. Pode falar, Maicon. Por que quando você faz uma reposição de alguma coisa que seu corpo está em falta, eu não sei se é com todo mundo ou só foi no meu caso. No meu caso, eu fiz reposição hormonal por 2 meses. Quando eu tomei a primeira injeção, eu parecia que eu estava até com pneumonia. Até deu febre, deu tudo, por causa do hormônio. Isso é normal? Bom, desconheço, viu, Maicon? Desconheço. Mas foi só na primeira vez também. Depois disso passou, nunca mais tive. Hoje Por causa do hormônio? Você fez modulação hormonal ou você fez hormonização? Como assim? Não, modulação é você ajustar a curva hormonal. Se a taxa hormonal está baixa, você faz a modulação. No você início eu fiz porque estava baixo. Depois de um tempo eu comecei a fazer para ganho de massa mesmo, entendeu? Foi no troco que passou. Aí você fez hormonização, né? Isso. Entendi. Então, assim, mas você malha, alguma coisa nesse sentido? Malha. Oi? Não, minha febre era de 40, pra você ter noção, não chegava a 40. Então, você sabe que a atividade física, ela provoca processo inflamatório, né? Certo. Entendeu? Então, não necessariamente poderia ter a ver com a hormonização que você estava fazendo. Imaginei que fosse alguma coisa do corpo, talvez tentando expulsar o hormônio. Imaginei isso. Não. Era bioidêntico? O que era? Era sintético? O que era? E eu não sei te explicar. Então, eu posso até depois te mandar no privado, depois, que aí você me dá uma luz. Depois você me fala no privado. Tá? Vou fazer uma pergunta, acho que é um pouco relacionada a isso. Pode fazer. Então, o pessoal que ficar comigo fala que eu tenho imunidade
baixa. Toda vez que eu malho, é impressionante. Eu fico Tem alguma relação? Toda relação. Toda. A atividade de hipertrofia dá baixa imunológica. Entendeu? Dá baixa imunológica. Então, o problema é de malhar, então. Oi? Por isso você tem que fazer suplementação, geralmente, né? Ou melhorar a alimentação, né? Com alimentos que possam favorecer a imunidade, né? O que acontece? No processo de atividade física, você gera muitos radicais livres, isso lesa tecido, isso provoca uma baixa provoca processo inflamatório, baixa da imunidade, então você precisa manter uma alimentação adequada para evitar isso, entendeu? Você precisa. Né? O pessoal geralmente o pessoal usa a glutamina, né? Para poder melhorar a imunidade. Ela tem ação no sistema imunológico, entendeu? Mas ela existem tem vários... ação para reconstruir os músculos também, quando quebra. Bom, então retomando aí a dúvida da Isabela. Então, a Isabela ela perguntou anteriormente, antes da nossa sessão Inspirar, se fazer atividade física, musculação, enfim, a hipertrofia interferiria na ação no sistema imunológico, enfim. Sim, interfere diretamente, tá? Então, dá sim uma baixa imunológica. Porque o processo de hipertrofia, ele provoca microlesões, tá? E essas lesões musculares vão gerar processos inflamatórios. A inflamação, ela se dá ou por um agente patogênico, ou por um trauma, por uma lesão, entendeu? Então, é natural que isso aconteça. Consequentemente, lembra lá na primeira aula que a gente falou que o nosso sistema imunológico trabalha por demanda? Ele não trabalha por demanda? Vocês se lembram disso? Sim. Lembra? Então, eu aumento a demanda dele. Por quê? Porque agora eu estou malhando, estou com um monte de músculo, né? Estou com quadríceps, bíceps, tríceps, deltoide, trapézio, sei lá, né? Peitoral, oblíquo, enfim. Vários músculos do meu organismo, eles estão em processo inflamatório. Lesaram fibras, precisam ser recuperados. Então, eu aumentei a demanda do meu sistema imunológico. Consequentemente, é óbvio que isso vai provocar uma debilidade desse sistema. Então, é por isso que você precisa se alimentar bem de alimentos imunomoduladores, entendeu? São alimentos que ajudam no sistema imunológico, fazer a suplementação quando necessário, né? Aí tem o BCAA, que eu estava falando antes, tem a glutamina, que é usada também para recuperação muscular, a própria vitamina C, que ajuda a diminuir a oxidação dos tecidos, né? Eliminando radicais livres, vitamina E, tá? Então, é necessário. Às vezes a pessoa vai para a academia, malha, e ele quer suplementar apenas com whey protein, né? Mas aí esquece-se ou não sabe-se que a atividade de hipertrofia vai lesionar célula, vai lesionar tecido e vai gerar processos inflamatórios, tá? Então, é importante sim. Então no seu caso, foi o Maicon que tinha falado também, né, Maicon? Isso. Então, no seu caso, Maicon, às vezes não tinha a ver com a hormonização, tinha a ver, às vezes, com a atividade física, tá? Mas é porque eu sempre malhei e nunca senti isso, só quando eu entrei com o hormônio que eu senti. Aí tem que ver, né? Porque o hormônio também atua na recuperação muscular, atua no ganho de massa, as coisas todas, né? Então, entendeu? Mas, e assim, pode ser também em uma determinada época, que talvez estivesse acometido por uma outra coisa também, né? Enfim, tá? Eu também eu malho, apesar de não parecer, eu malho há algum tempo, entendeu? E assim, em alguns momentos da minha vida, quando eu estava
malhando, né, fazendo hipertrofia, eu fiquei, sim, com uma infecção ou outra, né, mais acometido por uma gripe, me tomou mais severamente, né, justamente por conta do processo de inflamatório que vai gerando as microlesões, né? Isso é importante, porque essas microlesões vai ajudar a construir fibra muscular e que vai aumentar a massa, entendeu? É isso, tá? Quando você hormoniza, você aumenta a força, né? Você aumenta, né, as suas séries, as suas repetições, então isso provoca aumento das lesões, então pode ter a ver com isso, tá bom, Maio? Uhum. Bom, valeu. Então, com relação ao interferon, que eu estava falando para vocês, todos nós já sentimos o efeito do interferon. Perguntei aí, alguém ficou gripado? Enfim, foi a Ana Paula quem disse, né? Fiquei gripada, e aí meu corpo todo doendo. Ou seja, o que é isso? É o interferon, tá? O interferon faz isso, entendeu? O interferon, ele impede o acesso de um vírus à célula, então ele age sobre o vírus, impedindo que isso aconteça, tá? E ele tem uma atividade que a gente chama de antiproliferativa. Então, você sofreu por isso, ó, atividade antiproliferativa. O que acontece? Tá? Quando você tem uma infecção, vou desenhar aqui para vocês, tá? Você tem lá a sua célula. Estão vendo aí meu desenho? Estão vendo? Tá parecendo um ovo frito, né, professor? Tá parecendo, né, Leila? Mas é uma célula. Tá? Leila, você é triste. Eu tô com fome. Mas é uma célula, tá bom? Então, o que acontece? Quando você tem uma infecção viral, o vírus ele precisa entrar na célula. Então, ele entra na célula. Beleza. Aqui dentro da célula, ele vai ser replicado, ou seja, vários vírusinhos serão produzidos. Vários, tá? Quando atinge uma grande quantidade de partículas virais, esses vírus, eles saem da célula. Como? Lisando a célula. Então, eles arrebentam a membrana. E aí eles ficam livres no ambiente. Ficam livres no ambiente. Do lado de uma célula tem o quê? O que tem do lado de uma célula? Outra célula? Isso, outra célula. Ó, o que vai acontecer? Esse vírus agora, que foi produzido, entra nessa célula. Essa célula vai produzir vírus. Como é que ele vai sair? Como é que ele vai sair? Vai lesionar a membrana, lisou, está livre. Do lado de uma célula tem o quê? Outra célula vai passando. Outra célula que vai ser infectada e assim por diante. Generaliza. Assim por diante. Instala-se o quadro de infecção. Tá? Em quadro de infecção viral. A infecção, ela lesiona a célula. A célula forma o quê? Conjunto de célula forma o quê? Tecidos. Tecido. Consequentemente, então, o tecido fica lesionado. Lesiona o tecido. Então, essas células lesionadas provocam lesão tecidual. Aí, entra em cena o interferon. Entra em cena agora o interferon. O que o interferon faz? A célula tem a seguinte característica. Ela cresce, sofre um processo de divisão mitótica, gerando duas novas células, para recuperar tecido. Ok? Todo mundo conhece esse mecanismo de mitose? Sim. Sim. Mitose. Beleza. O vírus não está ali, não está lesionando célula? Tá. Não está lesando célula? Não está lesando tecido? Uhum. O que vai ter que acontecer agora? Muita mitose. Muita mitose, né? Ó, vai ter que renovar. Só que entenda o seguinte: quanto mais célula tiver, o que vai acontecer? Mais célula vai ser atingida. Mais células atingidas. Aí o que o seu organismo inteligentemente faz de maneira inespecífica? As células do seu sistema imunológico, elas produzem e liberam na tua corrente sanguínea interferon. O que o interferon vai fazer? Ele vai ter uma atividade antiproliferativa. O que é isso? Impede que as células façam mitose. Por que isso? Com qual finalidade? Se eu impeço... Hã?
acabar com a infecção? Infecção viral. Por quê? Se eu não tenho células fazendo mitose, eu não tenho novas células sadias surgindo para que o vírus infeccione essas células, infecte essas células. Então, essa infecção, ela fica mais retardada, ela fica mais lenta. Diminui essa taxa evolutiva desse processo infeccioso. Então, fica mais lento com a ação do interferon. Nesse processo, dá tempo de outros elementos da imunidade, que a gente chama de imunidade adaptativa, aí é uma imunidade específica, para aquele vírus entrar em ação e eliminar por vez aquele vírus do seu organismo. Porque só o interferon não vai fazer isso. O interferon é para dar tempo ao seu organismo para que ele reaja com outros elementos do seu sistema imunológico. E como que ele ganha tempo? Impedindo novas células de surgirem e serem infectadas por esse vírus. Olha que interessante. Perceberam? Por isso é chamado de interferon. Só que tem um detalhe. O interferon ele é sistêmico. Ele vai para todo o organismo. Onde é que tem célula no seu corpo? O corpo todo. Todo ele. Todo o corpo tem célula, não é? Em todo o organismo tem célula. Então, quais células que vão sofrer a ação do interferon? A que está prejudicada. Todas ou a que está prejudicada? A que está prejudicada? Lembra que o interferon é método inespecífico? Então são todas. Todas irão sofrer interferência do interferon. Consequentemente, seu joelho dói, sua cabeça dói, seu corpo dói, sua coluna dói. Porque o seu corpo está sob efeito do interferon. Então, essa dor no corpo que você sente por conta de uma infecção, sobretudo viral, é o resultado da ação do interferon. Viu, Ana? Essa dor que você sentiu pela sua gripe aí forte? Entendi. A ação do interferon. Estava agindo no seu organismo. Tá? Então, o interferon ele tem essa ação. Além dessa ação, ele tem ação também antitumoral. O que é isso? Ele impede que a célula cancerígena, tá? Sofra mitose. O que é uma célula cancerígena? Que negócio é esse? Que negócio é esse? É uma célula que sofreu uma diferenciação celular. Ela mudou, sabe? Ela mudou, ela está diferente agora do que ela era antes, sabe? Então, antes ela vivia ali no seu corpo, em harmonia com as outras células, tá? Como, por exemplo, uma célula do seu tecido epitelial. Ela está ali, tranquilinha, vivendo em harmonia com as demais células. E ela faz processos de mitose, de recuperação da pele, enfim, está ali bonitinha. Mas, de repente, ela pode sofrer um processo de diferenciação. Ela muda, ela modifica, sofre uma mutação por meio de agentes que podem ser agentes externos, como a radiação ultravioleta, o sol. Vai para o sol, você pode se expor ao sol, a radiação ultravioleta, e você pode estar sujeito a um processo de modificação levando a um câncer de pele, o melanoma, que é o câncer mais comum, o que mais mata, o mais evitável e o de mais fácil tratamento. Olha que loucura. Não era para matar, não é? Tanto, né? Mas mata. Porque as pessoas não identificam no começo. E é facilmente evitável, né? Como é que a gente evita o melanoma? Como? Protetor solar. Tá? Então, o melanoma. Tá? O que vai acontecer? Essa célula sofre um processo de diferenciação, ela modificou-se, e agora aquela célula que deveria fazer mitose, morrer, porque a célula precisa morrer, é um processo chamado de apoptose, né? As células morrem no nosso corpo a todo momento e novas células entram no lugar, então a célula ela se divide e morre. Se divide e morre. Tá? Não pode sair se dividindo. Essa célula agora que deveria fazer isso, ela para de morrer. Então ela se divide e não morre. Aí imagina, tá na sua pele, tá ali, e aí ela vai crescendo, se dividindo, não vai morrendo. O que vai acontecendo? Tem espaço na sua pele para comportar isso tudo de célula? Tem? Não. Então o que vai acontecendo com essas células?
Vou formando nódulos. Ah, elas vão se colocando uma acima das outras e forma uma massa, um nódulo aí, né? Uma massa celular, que a gente chama como? Metaplasia? Como é que a gente chama? É um processo, né? O início. Mas essa massa celular, como é que a gente chama? Tumor. Exatamente, tumor. O que é o tumor? O tumor é uma massa de células loucas, sabe? Que decidiram viver em desacordo com as regras do organismo. É isso. Que é, se multiplica, renova tecido e morre, tá? Não, se multiplica, renova tecido, não morre. Se multiplica, renova tecido, não morre. Se aglomera, se aglomera, se aglomera, se aglomera, se aglomera, se aglomera, e aí forma aquela massa, aquele tumor. Uma célulazinha daquela pode se soltar, vai parar lá no pulmão do indivíduo. Ela não é louca, essa célula? Não está se multiplicando? O que ela vai fazer lá no pulmão? Se multiplicar também. Se multiplicar também. Aí ela forma uma massa ali no pulmão. Aí ela se desprende dali do pulmão, vai para os ossos do cara. Lá nos ossos ela tá louca. Faz a mesma coisa, se multiplica, multiplica, multiplica. Quando você vai ver, o indivíduo está cheio de tumores espalhados. Processo que a gente conhece como sendo chamado de metástase. Metástase, exatamente. E o que é a diferença de um tumor que o pessoal chama maligno, né? E um benigno, né? Eu queria entender essa diferença maligno e benigno, né? Se é benigno, leva para você. Leva para você. Entendeu? Se essa massa está ali, não pode ser benigna, não é para estar ali. Mas a diferença é que o tumor maligno, que as pessoas chamam, é aquele tumor que tem capacidade de promover metástase, sabe? Onde as células se desprendem daquela região e vai para outra região e fazem o mesmo processo de divisão celular e não morrem. Isso é o tumor maligno, capaz de promover a metástase. E o que o interferon faz? O interferon atua exatamente impedindo que essas células formem essa massa tumoral. Só que nem sempre dá conta, né? Dependendo do tipo de tumor. Até mesmo porque a cada 8 minutos tem uma célula louca no seu organismo. Você sabia disso? Tem uma célula cancerígena no seu organismo a cada 8 minutos. Tem noção? Isso é motivador. Quê? Motivador ver isso. Exatamente. No primeiro tempo de aula, só no primeiro tempo de aula, nasceram 5 células tumorais no seu corpo. 40 minutos, dividido por 8. Pelo Espírito Santo. Oi? Já caiu pelo Espírito Santo, já queimou. Todos nós. E sabe o que acontece? Ainda bem que a gente tem um sistema imunológico funcional que dá conta disso, que elimina essas células. Por outros métodos também, por outros mecanismos, tá? Mas o interferon faz isso, impede a atividade proliferativa dessas células, tá bom? Um outro fator importante são os fatores quimiotáticos. O que é isso? São substâncias que a gente chama de interferons, que são produzidos por células do sistema imunológico que tem a finalidade de sinalizar, de recrutar células para o local daquela infecção, tá? Então é sistêmico, cai na tua corrente sanguínea, recruta para aquela região lá macrófagos, linfócitos, dependendo da necessidade, dependendo do agente infeccioso. Então são algumas substâncias que na própria lesão, que no próprio processo infeccioso, são liberadas na sua corrente sanguínea e sinalizam, são sinalizadoras. Então, fatores quimiotáticos são sinalizadores, tá? Para o recrutamento de células específicas para o local da infecção. Beleza? Alguma dúvida até agora? Tranquilo. Tranquilo? Ok. Então, vamos seguindo aqui, tá? Show. Outro fator aqui muito importante de imunidade inespecífica são
as barreiras que eu disse para vocês chamar de barreiras celulares, né? Ou fatores celulares específicos. São aqueles que independem também da natureza do agente infeccioso, tá? A gente já está terminando, a gente consegue terminar em 10 minutos, tá bom, gente? Para acabar a nossa aula, tá? Então, vamos lá. Primeiro deles, a fagocitose. A fagocitose é o mecanismo inespecífico de imunidade mais simples e altamente eficiente. Por conta da fagocitose, o nosso organismo consegue dar conta de inúmeros agentes infecciosos sem que você nem sequer saiba que teve contato, sabe que teve contato com eles. Nem sequer, quer dizer, saiba não, soube que teve contato com eles. Tá? Você nem soube que teve contato, você teve, e por conta de mecanismos da fagocitose, você não foi acometido por uma infecção, porque é uma resposta inicial do seu organismo, promovido principalmente por 3 grupos de células, os macrófagos, os neutrófilos e células dendríticas, que são células que atuam no processo de fagocitose. O que é fagocitose? Vai ali, e captura a partícula. Come aquela partícula infecciosa. Isso é a fagocitose. Comeu, tá? Fez uso daquela partículazinha ali, daquela bactéria, e você nem se deu conta de que aquela bactéria esteve no seu organismo. Porque só a fagocitose, por si só a fagocitose, ela dá conta de eliminar muitos micro-organismos com os quais você entra em contato. E o outro mecanismo é a citotoxicidade. O que é a citotoxicidade? A citotoxicidade é um mecanismo inespecífico onde células matam outras células. Como assim? Células do seu organismo matam outras células. Que células são essas que matam e quais células são essas que morrem? A gente tem um conjunto de linfócitos especiais que são chamados de células NK, as natural killers. Essas células, elas são capazes de matar outras células. Mas quando é que ela mata outra célula? Quando que ela vai matar outra célula? Hein? Quando? Vocês sabem? Quando a célula estiver infectada? Exatamente, Leila. Quando essa célula estiver infectada. Mas ela não é inespecífica? Sim, é inespecífico. Por quê? Por que a gente considera como inespecífico? Porque independe de qual infecção que está sendo causada. Entendeu? Foi a Ana Paula que falou? Quem falou? Quem falou? Foi eu, Tiffany. Então, Tiffany, independe de qual agente que está causando a infecção. A gente vai ver mais na frente como é que as células NK, elas reconhecem as células que estão infectadas, mas é um mecanismo inespecífico. Ela mata quem está infectado. Pode estar infectado por um vírus da gripe, pode estar infectado por um vírus da dengue, não interessa. Ela vai matar a célula que estiver infectada. Por isso que é inespecífica. Ela não reconhece assim, peraí, tem que ter o vírus tal, que aí eu vou agir. Não, não é isso. Pode falar, Tica. É que você tinha falado, se eu não me engano, na ação sistêmica, que o corpo, que as células não identificariam as com algum tipo de infecção ou processo inflamatório. E por isso elas não atacam por ser inespecíficas. E agora, no caso, essas sabem qual estão com o processo para poder atuar. Isso. Nesse caso aqui, quando a gente tem uma barreira celular, uma atuação celular inespecífica, essas células têm sinalizações que identificam quais células estão infectadas. E por isso elas eliminam essas. Porque senão elas sairiam eliminando qualquer célula do nosso organismo. E aí isso seria ruim. Já no mecanismo sistêmico, não há como saber. Por quê? Porque a gente está falando de uma substância. Tá? No caso, por exemplo, o interferon. Ele é uma substância que caiu na corrente sanguínea e vai atuar sobre qualquer célula. Não tem como identificar. Mas no caso da resposta celular aqui, da célula, da resposta citotóxica,
a célula natural killer, ela sabe identificar qual célula que está infectada. Então, ela mata a célula infectada. Então, não é por isso que ela deixa de ser inespecífica. Ela continua sendo inespecífica. Por quê? Porque independe do agente que está causando a infecção. Então, entenda que a resposta inespecífica é porque independe do agente que está causando a infecção. É por isso. Tá? Independe da substância. Entendi. Ok? Então, a gente tem aí as células NK, a gente tem as células, os linfócitos TCD4, tá? Que são células que matam células que estão infectadas, tá? Então, meus queridos, esses são os mecanismos aí da imunidade inespecífica, tá? Lembrando que imunidade inespecífica é aquela que independe da natureza química do agente infeccioso, não interessa, é sempre a mesma forma de agir, sempre a mesma maneira de atuação, então não tem uma resposta específica dirigida para aquele agente, mas trata-se de uma resposta generalista. Por isso é um mecanismo inespecífico. Então, eles podem ser mecânicos, podem ser químicos, eles podem ser sistêmicos, eles podem ser celulares. Tá bom? Alguma dúvida, meus queridos? Tranquilo até aqui? Foi bom? Não foi? Tranquilo. Deu para entender? Deu sim. Tem dado para acompanhar as aulas? Tem conseguido acompanhar as aulas? Certinho? Belezinha? Ok. Uhum. Tem gerado conhecimento, aprendizado ou não? Bastante. Com certeza. Então tá bom. Qualquer coisa diferente disso, por favor, me avise. Tá? A próxima vai ser o antígeno, então? Isso. Aí na próxima aula a gente vai falar sobre antígeno. Mas nesse interim eu vou colocar um artigo para vocês lerem, tá? Sobre os mecanismos da resposta inata. E aí vocês vão ler esse artigo, tá bom? Para a gente discutir sobre ele, fazer uma resenhazinha dele. Tá ok? Beleza? Tá. Esse artigo já vai ser para a gente fazer uma resenha. Isso, para a gente fazer uma atividadezinha sobre ele. Tá ok? Show. Beleza? Beleza. Tá? Então foi um prazer mais uma vez tê-los aqui comigo. Já estava com saudade, há 2 semanas sem vê-los, tá? Espero poder revê-los aí na semana que vem com saúde, né? Deus quiser. Falou. Se precisarem de mim, sabem onde me encontrar, viu? Pela vida. Tchau, Ana. Valeu, Um beijo aí no coração de vocês. Falou. Tchau. Tchauzinho, professor. Obrigado. Tamo junto. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite, Lu.